Eu vou convidar, então, agora para subir ao palco a Guilhermina Lopes. A Guilhermina é bacharel, mestre e doutora em música pela Unicamp, com pós-doutorado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. O tema da tese da Guilhermina foi a obra musical de temática brasileira de Fernando Lopes Graça, cuja relação com a Quilsa 7 será o foco da participação dela agora no festival, né? Então, a comunicação dela é intitulada Pena Estarmos Tão Longe, a amizade entre Quilsa 7 e Fernando Lopes Graça. Bom dia. Então, como a Camila já falou, né, o título, essa comunicação ela é sobre um aspecto muito particular, nos dois sentidos do termo, né, da trajetória da Quilsa, que é a relação dela com o músico português Fernando Lopes Graça, que foi o compositor que eu pesquisei no doutorado e no pós-doutorado. As fontes principais que eu utilizei para essa comunicação são as cartas da Quilsa 7 para o Fernando Lopes Graça, que todo o espólio do Lopes Graça está aos cuidados do Museu da Música Portuguesa, que fica na cidade de Cascais, em Portugal. Então, eu tive a oportunidade já há mais de 10 anos, né, de consultar esse material. E as cartas do Lopes Graça para Quilsa, que estão no arquivo pessoal da compositora, que ela gentilissimamente me recebeu na sua casa e me permitiu o acesso a esse material. Ela ainda não viu essa apresentação, ela não sabe o que eu aprontei, vamos ver se ela vai gostar. Também fotografias do arquivo pessoal da Quilsa e uma entrevista que eu realizei com ela em 2019 e que acabou sendo publicada na revista Música e Cultura em 2021. E é uma entrevista que eu fiz essa entrevista com o objetivo de saber mais sobre a relação com o Lopes Graça e abriu uma janela imensa para toda a trajetória da Quilsa, toda a trajetória acadêmica da disciplina etnomusicologia no Brasil, né, de que ela é uma das pioneiras. A pesquisa dela sobre música caiçara, música indígena, eu super indico a leitura, que é uma trajetória fascinante. Bom, vou falar um pouquinho de quem foi, né, o Fernando Lopes Graça. Um aspecto que é importantíssimo na sua trajetória é que ele viveu em Portugal na época da ditadura do Salazar e ele era declaradamente comunista e declaradamente antissalazarista, o que lhe rendeu várias complicações pessoais e profissionais, né, 2 prisões políticas, censura, e principalmente impossibilidade de se inserir num meio profissional oficial, estatal, né, em Portugal. Então, ele passou em concurso para ser professor do Conservatório Nacional, não pôde assumir, foi convidado para trabalhar na Rádio Nacional, mas ele teria que assinar uma declaração de que ele não era comunista, ganhou uma bolsa para ir para Paris, não pôde assumir, teve que ir por conta própria, coisas desse tipo. Ele viveu praticamente o século XX inteiro, nasceu em 1906, faleceu em 94. Compositor, pianista, regente coral, pesquisador de música de tradição oral, ensaísta, crítico musical, tradutor de literatura, traduziu Rousseau, traduziu Thomas Mann. O aspecto sobre o qual eu me debrucei, e também a professora Ana Cláudia, que está aqui, que é uma graçóloga brasileira como eu, que é a relação dele com o Brasil, né? Ele se correspondeu por mais de 40 anos, com mais de 40 entre personalidades e instituições ligadas ao meio cultural brasileiro, né? Não só músicos, mas também escritores, por exemplo. Dedicatória de obras a amigos músicos brasileiros, então o Arnaldo Estrela, Ana Stella Schick, a Academia Brasileira de Música, da qual ele foi eleito membro correspondente. Ele tem também uma série de canções corais dedicadas à memória do Mário de Andrade. Fez 2 viagens ao Brasil, uma mais longa, que durou cerca de 3 meses, em 58, em que ele visitou, fazendo recitais e conferências, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e também Florianópolis.
e também, a passeio, ele visitou Ouro Preto, Recife e Olinda. E a obra musical de temática brasileira, que temos aqui as 7 canções populares brasileiras, compostas em 54, dedicadas a Vera Yanakopoulos, que ele conheceu em Paris. O desafio sobre um poema do Manuel Bandeira. Vocês vão poder ouvir hoje à tarde o desafio e 2 dessas 7 canções populares brasileiras. As 17 canções tradicionais brasileiras para coro a capela, que foram dedicadas à memória do Mário de Andrade. Gabriela Cravo e Canela, para a Orquestra Sinfônica, e um quinteto de sopros chamado O Túmulo de Villa-Lobos. A Quilza é a interlocutora brasileira que mais escreveu cartas para o Lopes Graça. São 35 itens entre cartas e postais, datados entre setembro de 1970 e janeiro de 94, que foi o ano da morte do Lopes Graça. Essa imagem que vocês têm aí é de uma das cartas do Lopes Graça para a Quilza 7. E as cartas do Lopes Graça para a Quilza são 11 itens, datados entre outubro de 70 e dezembro de 93. Num texto que ainda está para ser publicado, que eu escrevi com alguns colegas, a gente fala assim que na pesquisa sobre trajetórias individuais, quando a gente lida com documentação pessoal, a gente acaba tendo que fazer 3 percursos de pesquisa que, na verdade, eles meio que aparecem, né, no trato com essa documentação, que é do indivíduo para o coletivo, do coletivo para o indivíduo e do indivíduo para o indivíduo. E por que não do indivíduo para ele mesmo, né? Porque escrever para o outro também é escrever sobre si. A Quilza e o Lopes Graça se conheceram em 1970. Ela conseguiu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para fazer pesquisa em Portugal sobre música tradicional. E o Lopes Graça, já desde o início da década de 60, ele desenvolvia pesquisas em todo Portugal com o Michel Giacometti, que era um etnólogo originário da Córcega. Então ela passou alguns meses na região do Alentejo, em Portugal, orientada pelo Giacometti, e foi nessas circunstâncias que ela conheceu o Lopes Graça e desenvolveu com ambos uma amizade por toda a vida deles. Esta é uma foto do Giacometti, que está à esquerda de vocês, e o Lopes Graça, de óculos, à direita. É uma fotografia tirada pela Quilza durante as pesquisas no Alentejo. Aqui é o Lopes Graça sentado no túmulo da Catarina Eufêmia, também na região do Alentejo. A Catarina Eufêmia foi uma camponesa que antifascista, antissalazarista, que se envolveu nas canções de protesto, nos protestos. Ela é meio considerada uma mártir, né, do salazarismo. Aqui, então, eu separei alguns trechos de correspondência mais por temas do que por cronologia. Aqui, então, são alguns trechos em que eles falam sobre a música de tradição oral, né? E eu achei interessante esse trecho que a Quilza destaca muito a questão da música vocal, né? Quando falamos da música folclórica portuguesa, temos em vista, antes de mais nada, a sua modalidade vocal. No vosso folclore, as expressões vocais sobrelevam de muito as expressões instrumentais. Na verdade, esse fato foi o que me ficou mais marcado. Pois, sabe, acho que no Brasil é justamente o oposto. Há na nossa música um condicionamento instrumental muito forte, o que entrava a realização do canto vocal livre, refletido. Esse é um assunto muito sério. Gostaria tanto de discutir com você pessoalmente. É uma carta de 1974. E ela fala, né, que para o Lopes Graça e para o Giacometti, vocês me abriram as portas para a música portuguesa tradicional, desconhecida no Brasil, ou mascarada pelos ranchos, né? Esses ranchos folclóricos portugueses, né, eram grupos que tem até hoje, né, que dançavam músicas de Portugal com roupas estilizadas, né, que foram muito instrumentalizados, né, como música de propaganda no governo salazarista.
E aí ela fala que, na verdade, foi interessantíssima essa pesquisa no Alentejo, mas as relações que ela estava buscando com a música brasileira, ela só foi encontrar mesmo quando, especialmente a música caiçara, né, que ela estudava, ela foi encontrar já nos anos 80, quando ela retornou a Portugal e pôde visitar os Açores. Aí ela conta, né, numa carta de 1980, na entrevista, né, cadê? Quando voltei, em 1986, aos Açores, cheguei em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, justamente durante uma cerimônia de festa do Divino que nós temos aqui. Cerimônia bem do jeito nosso, quer dizer, nós é que somos do jeito deles. Eu destaquei aqui também a recepção do Lopes Graça ao livro Ubatuba nos Cantos das Praias, né, que é a tese da Quilza, né, sobre música caiçara. Um grande obrigado pelo seu admirável livro Ubatuba nos Cantos das Praias, que li, em parte, internado num hospital para me curar de uma hepatite tóxica. O seu estudo é invejável por tudo: conhecimentos, cultura, método, clareza de exposição. E digo invejável porque por aqui, nos arraiais da nossa etnomusicologia, ou como lhe queiram chamar, nada temos que, mutatis mutantes, lhe possa equivaler. Vale destacar que o Lopes Graça e o Giacometti, eles atuaram numa época em que a etnomusicologia ainda não estava institucionalizada na universidade, né? Então, ele próprio tinha reticências em se considerar um etnomusicólogo. Isso sem menoscabo de um que outro trabalhador honesto e inteligente, como Michel Giacometti, por exemplo. Mas falta-nos, de fato, especialistas perfeitamente apetrechados para as tarefas da etnomusicologia, que cada dia se apresentam com dobradas exigências. E aqui também um trecho da entrevista em que a Quilza fala justamente o que eu comentei brevemente, né, que a etnomusicologia ainda não estava institucionalizada na universidade, né, nem no Conservatório Nacional em Portugal. Trouxe alguns trechos aqui referentes a aspectos do contexto político e do contexto econômico, tanto em Portugal quanto no Brasil. É notável quando teve a Revolução dos Cravos, né, que trouxe a redemocratização, desculpem, de Portugal. Então, ela diz: você sabe como vibramos com as notícias de abril. Entretanto, a gente nunca sabe exatamente como as coisas se passam. Espero que sejam para melhor. E aí, a resposta do Lopes Graça: gostaria de responder mais longamente, conversando um pouco do que nos interessa e narrando-lhe algo de muito interessante que aqui se está passando, perspectivas e boas esperanças de um futuro melhor. Novamente a Quilza ao Lopes Graça: parece que a vida musical do país começa a reviver. Naturalmente, você é peça importante nessa engrenagem. Aqui eu trouxe uma questão que é já mais tardia, né, no início da década de 90, quando a gente estava num período de crise econômica no governo do Sarney, né, se eu não me engano. Não sei quando irei a Portugal. Nosso país está em séria crise e temos a economia muito afetada neste momento. Também uma questão política que, infelizmente, é extremamente atual, que é a situação indígena. Essa é uma carta de 1994, né, é a última carta da Quilza para o Lopes Graça, né, que foi o ano da morte do Lopes Graça. Na noite passada, durante cerimônia sagrada entre os índios Mbiá-Guarani, cerimônia de nominação, fui batizada pelo pajé e recebi o nome Guarani Paraju, que significa água, rio, mar, dourado. Estou relatando estes fatos que, para um europeu, devem soar meio estranhos, mas apenas para contar um pouco do que aqui se passa. Há também o lado trágico. Neste panorama, temos 250 índios Kaiowá-Guarani ameaçando o suicídio coletivo, porque estão sendo banidos, expulsos de suas terras, vendidas a fazendeiros no Mato Grosso. Antropólogos e psicólogos estão mobilizados para evitar essa tragédia que atingiria, sobretudo, jovens índios. Aqui eu trouxe
alguns elementos de redes de sociabilidade mesmo, né, que foram interlocutores em comum entre ambos, ou simplesmente menções que aparecem nessas cartas, né, a músicos portugueses ou a músicos brasileiros. E não sei se o André está por aí, mas um desses nomes que aparece bastante é o do maestro Benito Juarez, que na época regia o Coraluspe, que ela fala que deu a ele peças do Lopes Graça para fazer. E também ela diz que o coral e o Benito tiveram em Portugal e que foram muito bem recebidos pelo Lopes Graça, e agradece. Também um nome que ela menciona é o João Ranita Nazaré, que é também um etnomusicólogo português, que ela tentou trazer para o Brasil, né, para dar cursos na universidade. O Jorge Peixinho, né, ela fala, estamos no Festival de Música Nova, isso é de uma carta de 86, e que o Jorge Peixinho estava no Brasil. O Lopes Graça vai falar da estreia da cantata melodrama dele, Dom Duardos e Flérida, e que tinha um brasileiro no elenco, né, que é o Paulo Fortes. E ele fala que os dois cantores, né, que eram esse barítono e uma espanhola, eram extraordinários, mas que, mesmo assim, não resultou bem essa apresentação. E também eu acho interessante essa última citação, em que a Quilza fala para o Lopes Graça do Dr. Desidério Aitai. E vocês vão entender por que eu vou ler essa citação. Parabéns pelos 87 anos de belíssima produção intelectual. Tenho um amigo húngaro, etnomusicólogo radicado em São Paulo, também com 87 anos, e que continua com uma produção científica de fazer inveja a qualquer jovem. Trata-se do Dr. Desidério Aitai, ex-docente da Pontifícia Universidade de Campinas, e que tem 18 anos de trabalho de campo entre índios no Brasil. Pessoas dessa qualidade, ainda que idosas, são fontes de riqueza espiritual e intelectual para seus países. Acho que podemos dizer o mesmo de uma certa compositora que aqui está presente. Vamos lá. Ainda tenho poucos minutos. Ele também fala de um artigo do Lopes Graça sobre mulheres compositoras, que ela diz, né, que enviou a uma compositora que escreveu um livro sobre mulheres compositoras. Ela não diz quem é, mas eu intuí que é a Nilceia Baroncelli. E também parece muito um tom confessional, mas a gente vai vendo essa proximidade aumentando, né, na troca de cartas. Aqui é um momento, uma carta de 72, logo depois que ela voltou das pesquisas no Alentejo, que ela diz que ela se sente perdida, que ela não sabe se ela pertence mais à geração dos jovens ou a dos professores mais velhos, né, dos jovens universitários ou dos professores mais velhos. E aí o Lopes Graça, não vai dar tempo de eu ler toda essa citação, mas basicamente ele diz assim: deixa de bobeira, existem pessoas de verdade que são autênticas e você é uma delas. Né? Vou ver se eu pego um pedacinho aqui. Não se deixe abalar pelo desencontro das gerações. Não há gerações, há pessoas. As que são de fato pessoas, seres vivos com alguma coisa de próprio seu e que se cumprem à sua medida, que por isso são elas. Aí chega lá no final, você é uma pessoa, é a sua pessoa, e deve manter-se nela, independentemente de prêmios ou cumprimentos do exterior. Também aqui é um trecho que deu título, né? Sinto uma angústia enorme, sinto que há muito a estudar, a aprender, a investigar. Meu saber é muito pouco, comparado às incertezas que me afligem. Pena estarmos tão longe, seria bom trocarmos informações. E agora eu encerro com um momento em que eu vou me imbricar um pouco aqui nessa pesquisa, que eu, como leitora, a parte que mais me comove é quando eles falam da morte do Giacometti, que foi em 1990, que a Quilza diz, né, que com ele se perdeu um pouco de Portugal. E aí o Lopes Graça conta um pouco como que foi, né, essa cerimônia fúnebre do Giacometti. Lá fui, por um dia de tempo horroroso, acompanhá-lo à sua derradeira morada. E vim de lá comovido e doente por tudo, e também por terem podido satisfazer o último pedido do Michel.
o de ser enterrado na povoação que ele tanto amava e onde igualmente o amavam tanto, acompanhado por um daqueles preciosos coros alentejanos cantando-lhe uma bela canção religiosa que ele, ou nós dois, já não me lembro muito bem, havia gravado e que lá figura no disco dedicado ao Alentejo. Tem razão a Quilza. Com ele perdeu-se um pouco de Portugal. Que tristeza. Essa aqui é uma foto tirada por mim. Durante o meu doutorado sanduíche em Portugal, eu tive a oportunidade de integrar o coro Lopes Graça, que foi um coro fundado, né, que existe desde os anos 40, foi fundado pelo Lopes Graça, foi regido por muitos anos por ele. E eles fizeram um passeio de férias ao Alentejo, passando por várias cidades e cantando, e eu os acompanhei e participei desse passeio. E esse aqui é um monumento que fica do lado do túmulo do Giacometti, na aldeia de Peroguarda, no Alentejo, e tem aqui, né, desenho do Giacometti, alguns poemas que os músicos, né, tradicionais dessa região fizeram em homenagem a ele. Aqui estão as minhas referências. É isso. Muito obrigada.